Em 21 de janeiro de 1910, Paris viu-se diante de uma inundação que gerou caos na cidade. As linhas do metrô foram submersas e diversos edifícios sofreram danos significativos. O fenômeno mais notável foi a parada quase simultânea de quase todos os relógios da cidade às 10h50, como se o próprio fluxo do tempo tivesse sido interrompido no meio da confusão. Esses relógios eram parte integrante de uma rede subterrânea especial, utilizada para sincronizar os horários na cidade através de rajadas de ar. Esse engenhoso sistema foi concebido em 1880 pelo engenheiro austríaco Victor Popp. Em apenas 5 anos, milhares desses dispositivos foram instalados em toda a cidade, encontrando lugar em hotéis, estações ferroviárias, residências, escolas e áreas públicas. Nossa representação deste notável sistema inclui a máquina central que coordenava os relógios mecânicos por meio de uma intrincada rede de tubulações subterrâneas. Isso demonstra como a engenhosidade humana conseguiu manter uma metrópole inteira em perfeita sincronia. Antes da criação dos relógios elétricos precisos, manter uma noção exata do tempo era um desafio. Os relógios mecânicos gradualmente perdiam sua sincronia, resultando em horários ligeiramente desajustados para todos. Isso tornava difícil planejar reuniões de negócios ou cumprir horários de trens, pois ninguém conseguia chegar pontualmente. Naquela época, a concepção de uma hora exata ainda não existia realmente. As torres da cidade tocavam seus sinos para indicar a hora, mas à medida que as sociedades se tornavam mais organizadas, essa precisão aproximada não era mais suficiente. Foi necessário desenvolver um sistema para garantir que todos estivessem sincronizados até o último minuto. A proposta era ter um relógio central em Paris que emitiria um sinal a cada minuto, ajustando todos os relógios da cidade. A transmissão eletrônica desses sinais era muito cara na época, então Victor Popp decidiu que o uso de rajadas de ar seria mais econômico e confiável. Os relógios não precisariam de energia elétrica, as rajadas de ar simplesmente sincronizariam todos os dispositivos do sistema simultaneamente. Essa abordagem já havia sido testada em Viena alguns anos antes, mostrando claramente que a sincronização total era o futuro. Com isso, o governo parisiense concedeu a Victor Popp e sua equipe um contrato de 50 anos para gerenciar o fornecimento de tempo para a cidade. A empresa Pneumatic Clock Company foi estabelecida no coração de Paris, encarregada de desenvolver o relógio mestre. Este relógio era notavelmente preciso, operando continuamente sem perder a sincronia, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Antes de nos aprofundarmos no funcionamento dessa máquina surpreendente, é importante entender os princípios básicos dos relógios mecânicos. Para operar sem depender de eletricidade, os relógios costumavam utilizar uma mola ou peso como fonte de energia. Quando o peso era elevado, a energia era armazenada na forma de energia potencial. Ao ser liberado, a gravidade agia, puxando-o para baixo e fazendo a roda girar. Contudo, um relógio que parasse em poucos segundos seria ineficaz. Por isso, um mecanismo de escape era incorporado para controlar o movimento do peso e criar um ritmo contínuo. Conforme a engrenagem girava, o mecanismo de escape oscilava como um pêndulo, movendo a engrenagem em intervalos regulares e regulando a liberação de energia. Ajustando o comprimento do pêndulo, era possível alterar a velocidade do relógio. Adicionalmente, a inclusão de um trem de engrenagens de alta relação desacelerava ainda mais o sistema, permitindo que o peso alimentasse o relógio por uma semana inteira sem necessidade de reinicialização. O relógio mestre de Paris foi dividido em 2 componentes distintos. À esquerda, havia um relógio de pêndulo convencional, responsável por indicar as horas, minutos e segundos. Já o relógio à direita funcionava como um cronômetro, controlando o momento exato para liberar as rajadas de ar comprimido na rede de relógios da cidade. No entanto, o que garantia a precisão do relógio mestre? O Observatório de Paris possuía outro relógio extremamente preciso, que era atualizado diariamente com base em observações astronômicas das estrelas e planetas. Um cronometrista era encarregado de ajustar o relógio mestre, se necessário utilizando o relógio do observatório como referência. Para garantir a sincronização de todos os relógios em Paris, o relógio principal precisava ser incrivelmente preciso. Ambos os lados desse relógio trabalhavam em conjunto para enviar rajadas de ar para os milhares de relógios conectados ao sistema. No início de cada minuto, o lado esquerdo do relógio iniciava uma contagem regressiva, enquanto o lado direito ficava bloqueado por uma alavanca. Quando o lado esquerdo alcançava os 60 segundos, um dente na marcha superior ativava a alavanca, liberando o lado direito para que suas engrenagens começassem a se mover. Em vez de utilizar um mecanismo de escape para regular a velocidade, o lado direito do relógio possuía um simples dispositivo conhecido como fanfly, que utilizava seu próprio arrasto para reduzir a velocidade das engrenagens.
Isso permitia que o relógio funcionasse por cerca de 20 segundos até que a alavanca voltasse a bloqueá-lo. Durante o movimento das engrenagens, uma haste conectada a uma das engrenagens principais ativava uma válvula, permitindo que o ar comprimido fluísse para o tubo de distribuição. Essa válvula permanecia aberta nos primeiros 20 segundos de cada minuto e fechava nos 40 segundos restantes, criando um intervalo de 20 segundos a cada minuto no qual o ar era distribuído para todos os relógios da rede. Um dos aspectos mais eficientes desse sistema era sua capacidade de reiniciar automaticamente quando os pesos caíam. Um tubo fino conectado ao tubo de distribuição redirecionava o ar comprimido para 2 pistões localizados ao lado do relógio. Esses pistões levantavam 2 alavancas conectadas aos sistemas de relógios, reposicionando os pesos e reiniciando ambos os lados do relógio sem interromper o ciclo. Mas para onde ia o ar depois de sair do relógio mestre? O ar era dividido em 10 tubos diferentes, cada um designado para diferentes distritos de Paris. Esses tubos transportavam o ar para dutos de ferro que se estendiam por centenas de quilômetros através do sistema de esgoto e dos túneis do metrô de Paris. Ao entrar nos tubos, o ar comprimido rapidamente começava a ser distribuído para os relógios em toda a cidade. Um pulso de pressão percorria todo o sistema, levando até 1 minuto para alcançar os relógios mais distantes. Mas como isso afetava realmente os relógios? Os relógios em si eram bastante simples. O ponteiro dos minutos estava ligado a uma engrenagem com exatamente 60 dentes. Quando o ar alcançava o relógio, ele entrava em um fole que se inflava, empurrando uma haste para cima. Isso ativava a alavanca principal, movendo a engrenagem junto com um dente articulado. Do outro lado, outro dente evitava que a engrenagem se movesse para trás. Quando o fole se desinflava, o dente girava e um pequeno peso o mantinha engatado na engrenagem. Esse mecanismo inteligente garantia que cada inflação completa do fole empurrasse a engrenagem exatamente 1 minuto à frente. O ponteiro das horas estava conectado à engrenagem dos minutos numa proporção de 1:12, o que significa que o ponteiro dos minutos completava 12 rotações no tempo que o ponteiro das horas levava para dar uma volta completa. A grande vantagem desse sistema era que não se limitava a relógios públicos em ruas ou estações de trem. Qualquer pessoa podia ter esses relógios em casa mediante uma taxa de assinatura de apenas 30 centavos por dia, em valores atuais. Apesar de ter sofrido danos durante a grande enchente de 1910, esse sistema incrível continuou funcionando por quase 50 anos, encerrando em 1927, quando os relógios eletrônicos precisos se tornaram capazes o suficiente para marcar o tempo. Embora esses relógios já não existam, sinais de sua existência podem ser encontrados por toda Paris. Assim, mergulhamos nas intrigantes engrenagens dos relógios subterrâneos de Paris, uma maravilha de precisão e engenhosidade do século XIX. Embora agora sejam apenas memórias enterradas sob os pavimentos de Paris, sua história continua a ecoar pelas ruas da Cidade Luz. Se você gostou de explorar essa fascinante jornada no tempo conosco, não se esqueça de deixar seu comentário e compartilhar suas impressões sobre esse sistema único de sincronização. Inscreva-se no canal para mais conteúdos curiosos e histórias cativantes. Obrigado por viajar conosco pelos segredos subterrâneos de Paris. Até o próximo vídeo!